Boa tarde, meu povo. Estamos entrando aqui pelo canal do Contribuinte TV e mais uma programação nesta quarta-feira. Hoje para trazer um react, reagir, comentar notícias, o que está acontecendo de melhor aí no Mato Grosso do Sul, no Brasil, principalmente para falar de política, né? E explorar aqui hoje o Luiz Guilherme Calacho, nosso Gui, nosso repórter premiado. Ele que tá se achando aí, tá recebendo premiação aí da Câmara, recebendo as comendas aí dos políticos por mérito, né, Gui? Substituindo hoje o nosso Alisson Leguizamon, que daqui a pouco tá aqui, não vai participar do react, mas vai participar do nosso outro quadro. Então eu gostaria de desejar boas-vindas a vocês aí e espero que vocês gostem do nosso conteúdo de hoje. Primeiro, boa tarde, Gui, obrigado, viu? Boa tarde, Mike, boa tarde a todos. Vambora. Bora, pra tá pronto? cima. Tá pronto? Já preparou nosso material aí? Já. E também estou aqui na companhia de uma candidata aí nas eleições de 2024. Vamos falar que é política também, né? A gente já pode considerá-la uma política, ainda sem mandato. A gente já falou nos bastidores e já analisamos também a situação dela. Qualquer momento, eu acredito que ela vai ter essa oportunidade e que vem executando um trabalho muito bacana, principalmente voltado para o nicho, né, do conservadorismo. Nesse mês aí do Maio Amarelo, também a gente vai falar um pouco aqui sobre o Maio Amarelo. Ela vai estar ali em uma palestra, um seminário aí, que é importante falar sobre isso nesse momento. Mas quero cumprimentar a Cassi Monteiro, ela que foi candidata pelo PL nas eleições de 2024 e que é conhecida aí como a candidata ou amiga, sei lá, do Nicolas Ferreira. Como que é o título aí, Cassi? Boa tarde. Boa tarde, Mike. Boa tarde, Gui. Obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui. E realmente a missão é essa, é exercer um trabalho mesmo ainda sem ter um mandato, aguardando essa oportunidade. E esse vínculo com o Nicolas, na verdade, vem pelo reconhecimento desse trabalho que a gente tem feito há um tempo já. E tive a honra de carregar, né, esse possível título aí da candidata dele na última eleição. Verdade, né? Mas assim, como que o pessoal reconhece você hoje? Porque assim, eu acredito que principalmente depois desse último final de semana, né, na sexta-feira, para quem está acompanhando aí, o Nicolas esteve aqui no Mato Grosso do Sul, esteve aqui, né, em uma palestra aqui em Campo Grande, no Conexões Inspiradoras, que inclusive a gente estava divulgando aí no nosso portal, aqui no programa Hora do Contribuinte. E eu acredito que esse título agora foi mais enfático agora, né, Cássio? Porque como que foi? Vamos tocar primeiro nesse assunto e depois a gente fala do react, né? Como que foi a vinda do Nicolas aqui? Tava programado para você fazer tudo que você fez, você publicou nas redes sociais, né? Que você estava acompanhando ele nessa viagem, esteve no avião com o Nicolas, ó. Sim. Olha só. Enfim, né? De alguma forma você prestou uma assessoria para ele, né? Você que é uma companheira, uma parceira dele aqui no estado. Conta um pouco pra gente como que foi essa experiência, hein? Sim, ele falou que eu tava pagando o apoio que ele me deu da última vez. Minha função foi carregar os presentes, auxiliar em várias coisas ali, mas na verdade não estava muito programado, né? Eu sabia que ele estaria aqui para esse evento, estava apoiando o evento até pelo fato de ser a presença dele, do Coppola, da Camila, de figuras totalmente influentes. E assim que ele chegou aqui no estado, fui recebê-lo no aeroporto, como é de praxe, enfim, pela questão mesmo de honrá-lo por estar chegando aqui em nosso estado, e surgiu a oportunidade de acompanhá-lo durante o dia, né? Tava até um dos assessores dele que viria não veio, então meio que eu entrei para preencher a função ali, meio que na parceria mesmo, para tentar retribuir aí o apoio do ano passado. Sim. E daí eu tive a oportunidade de acompanhar ele durante o dia e foi muito legal. E como que foi, por exemplo, você acompanhou ele teve duas agendas, né? Aqui em Campo Grande, como eu já falei, e teve também em Dourados na parte da manhã. Você acompanhou ele nas duas agendas? Isso, em Dourados foi intenso, hein? Tava tendo a Expo Dourados, né? E foi muito massa de ver de perto que o Nicolas, ele realmente estimulou nas pessoas esse sentimento de esperança, sabe? De ver a galera chegando em cima dele, querendo presenteá-lo, agradecendo, pedindo uma foto, como um sinal de reconhecimento mesmo, né? A gente não vê que é uma questão de fama, né? É uma questão que as pessoas veem nele essa esperança de um futuro, então é reconhecendo que ele é uma pessoa que está dando voz a causas que às vezes a gente não consegue perceber e não consegue ter uma voz ativa sobre elas, né? Sim, até perguntando pro Gui, a gente continuar falando aí nessa vinda do Nicolas,
Você que está sempre na Câmara, na Assembleia, mas acompanha a política do nacional. Sim. Dá pra gente falar que hoje o Nicolas é um desses políticos que tá com a popularidade mais em alta? Acho que é o político com a popularidade mais alta no momento. Hoje eu acho que no momento é ele, né? Superando o próprio presidente, e o superando ex-presidente, né? Hugo Mota, superando o Alcolumbre. É um dos nomes, é o nome mais procurado. Sim. E o que o Nicolas pensa sobre isso, o que o Nicolas fala sobre isso. Sim. E ele fez, acho que ele se catapultou muito e aproveitou muito a rede social que muitos políticos da velha guarda até hoje não conseguem entrar nesse nicho, mercado, inserir né? nesse nicho que é a rede social, porque meu voto está garantido. Exato. Não é só coisa. O próprio Bolsonaro ganhou uma eleição para presidente com as redes sociais, né? Sim. Devido ao incidente da facada, ele ficou mais no hospital, então a rede social foi esse nicho para ele, essa vitrine para ele. E o Nicolas sob um pupilo muito grande, superando até a própria e você, quem criou. Sim, também o que eu penso hoje. Eu sou suspeito a falar, né? Mas assim, perguntando para você também, você que tava ali em loco, você não tava vendo ali pelas redes. Sim. Você sente, principalmente, que você já trouxe o Nicolas 2 vezes aqui. Sim. Essa foi a terceira vez. Não foi você que trouxe, mas você tava ali do lado dele. Sim. Você sentiu esse avanço também das outras 2 vezes, que dessa vez a popularidade dele tá mais alta, que realmente o cara estourou, tá estourado mesmo? Nossa, com certeza. Várias ocasiões, né? Desde a chegada do aeroporto já tinha alguns jornais aguardando, pessoas pedindo foto. Chegamos ali, os pilotos do avião pedindo foto. Chegamos em Dourados, as pessoas em volta. Chegou na frente do hotel, a galera passando de carro, buzinando, gritando, parando para pedir uma foto. Então, e o massa é que assim... não vi ninguém xingando o Nicolas, sabe? Não vi ninguém da oposição, digamos assim, a ele, passando ali, fazendo alguma crítica. Na verdade, você vê que é geral tendo essa percepção da coragem dele, né? E reconhecendo isso mesmo, que ele está ocupando esse espaço. Eu afirmo que acredito que hoje ele é o político mais popular do país. E o mais louco é pensar que ele só está no início de uma carreira política, né? Não tem nem 30 anos, né? Exatamente. Então, assim, é uma história que ele está iniciando, essa construção que já impacta toda a nação e que ele tem tudo, né, para fortalecer ainda mais esse projeto que a gente acredita de um Brasil longe da corrupção, de pessoas competentes no poder. Ainda só do Nicolas, antes de a gente entrar no iate, a gente vê a trajetória de muitos políticos, inclusive do Bolsonaro. Todas essas pessoas aí, geralmente, por exemplo, no Bolsonaro, independente das polêmicas, falam que o Carlos Bolsonaro foi crucial. Ele que cuidava, coordenava as redes sociais do pai. O Eduardo Bolsonaro fazia, né, as viagens junto. O Flávio já na parte mais institucional. Enfim, o Bolsonaro teve um staff que foi familiar. E isso foi a receita do bolo para ele chegar no sucesso. Sim. Você que está próximo ali do Nicolas, você foi, né, por um dia staff dele também. O que você coloca também como grande feito para ele conseguir alcançar essa popularidade, hoje ser esse cara mais popular? Ele também tem esse staff hoje também? Eu vejo que a construção dele particular foi uma construção de início solitária, né? Porque o que o Nicolas fazia, a palestra até que ele deu nas 2 ocasiões aqui em Campo Grande, ele cita isso. Ele falou, iniciei as minhas redes sociais com poucos seguidores, ele fazia live, abria live do quarto dele, fazendo debate com o pessoal. O vídeo dele que estourou na pandemia, foi ele que gravou, a edição foi por ele também, ele teve ajuda só na captação, né? Alguns amigos ajudaram ele na captação. Mas ele que editou aquele vídeo dele do Felipe Neto lá, ele falou que ele passou tipo dias produzindo roteiro, editando e tudo mais. Então, assim, até o momento onde ele chegou, eu vejo que teve muito mérito dele, porque ele ainda não tinha um staff. Mas hoje, para ele se manter onde ele está, ele tem uma equipe muito competente, tanto em Brasília quanto em BH, o pessoal que acompanha ele, tão competente
vertente que, por exemplo, um dos assessores dele, o Pablo Almeida, hoje é o vereador mais votado da história de BH. Caramba, né? Então superou até o próprio superou o Nicolas. Cria superou o criador. E isso é legal de ver, né? Porque eu acredito que um bom líder é aquele que é capaz de fazer pessoas que vão até além daquilo que ele foi. Então eu vejo o Nicolas dessa forma, né? Como um líder. Apesar de ser jovem, ele já tem exercido um papel de liderança na política, não só nessa questão de direcionamento de pautas, de visibilidade, né? Para algumas pautas, mas também liderança no sentido de formar pessoas que consigam exercer uma função tão brilhante assim como ele exerce. Muito bom, Cássia. Então, ó, essa foi... A gente aproveitou, né, um pouco da vinda da Cássia aqui para falar sobre essa vinda do Nicolas aqui, que com certeza, né, torcer para que em breve ele esteja em Campo Grande, quem sabe conhecendo aqui o estúdio do Contribuinte TV. Vamos agilizar isso. Da próxima vez, né, e com certeza vai ter outras oportunidades aí que eu acredito que o Nicolas aí tem vida longa na política. Com certeza. E o Contribuinte vai ter vida longa aí também, informando a população, principalmente as pessoas mais voltadas aí para a direita, né? Os conservadores aqui da cidade, as pessoas que querem liberdade econômica, as pessoas que querem e gostam, prezam pela liberdade. Enfim, o que você preparou aí pra gente, Gui? O que dá pra gente falar? Ó, eu já tenho uma sacada aqui que eu tenho que aproveitar a vinda da Cássia. Quando a gente fala de Nicolas, não tem como a gente não falar de Bolsonaro. Mesmo que momentaneamente, ao meu ver. Dê uma outra análise. Um assunto para outro momento, para outro ser momento. aprofundado. Mas momentaneamente não tem como você não falar de Nicolas, não linkar o Bolsonaro e a direita. Mas o Bolsonaro hoje se posicionou, saiu na CNN, publicou também nas redes sociais dele, que ele é candidato a presidente, independente de qualquer coisa. E ele estava sendo questionado se o Tarcísio, né, poderia ser o candidato, se ele ia passar o bastão para o Tarcísio. E ele deixou claro que ele é candidato a presidente. Eu queria saber o que você pensa sobre isso. Você acha que o Bolsonaro, colocando como estratégia, e não para você falar o que pensa sobre o Bolsonaro, mas assim, você que é da área do marketing, o que você acha que é mais estratégico hoje para o Bolsonaro? Vamos pegar o Bolsonaro inelegível. Porque hoje ele está. E a gente conhece o Poder Judiciário, a gente acha que é só um milagre de Deus mesmo, né? Para ele reverter essa inegibilidade. A gente não está falando pelo crime cometido, pelo que está sendo apontado. Eu também estou junto, acredito, com a Cássia e com muitos que acham que é uma perseguição política mesmo. Então não é nem pelo crime. O cara cometeu tal crime. Não, é por perseguição política. Ele vai provavelmente ficar inelegível nessas eleições. O que você acha que você, como uma eleitora, como uma jovem da direita, o que você acha que é mais estratégico hoje para o Bolsonaro, até para o Lula perder essas eleições, a gente ganhar essas eleições de 26? Ele manter essa candidatura que ele está falando até o fim, para os 45 do segundo tempo, ele, a Michele, o Tarcísio, quem quer que seja, ele exerce essa liderança dele, ou você acha que é mais estratégico ele já tirar o nome dele da reta e falou, eu vou lutar até o fim, mas acho melhor o Tarcísio concorrer, a Michele ou qualquer outro nome. O que você acha sobre isso, Cássia? Cara, eu vejo o Bolsonaro hoje que ele carrega, né, essa visibilidade, todo esse peso de quem despertou a nação para essa mudança mesmo. Então, assim, e a gente está há mais de um ano da eleição, né? Então, eu acho que muita coisa pode rolar nesse cenário. Acredito que não seja em vão essa afirmação dele, não seja só estratégica. Talvez tenham coisas para acontecer que a gente não está conseguindo prever. É porque ele está mais pragmático agora, às vezes ele está negociando, conversando. Exato, né? Pode estar rolando algo, pode estar rolando uma tentativa da parte dele, talvez que olhando para um cenário bem... Não é um pessimista, mas talvez bem realista, é quase improvável reverter essa inegibilidade. Contudo, existe uma chance dentro disso, né? Então, eu acho que não só estratégico, mas baseado nessa possibilidade que ele tenha afirmado isso. E caso lá na frente isso não reverta, porque eu acredito que tem tempo ainda, tem muita água para rolar. Ainda, né? Um ano e 2 meses ainda, né? Porque até agosto de 2026. Sim. Eu acredito que ele se fortalece, se reafirmando como esse
candidato realmente da direita, e se for necessário transferir isso para alguém lá na frente, as pessoas vão estar mais atentas à opção que ele direcionar, né? Não abre tantas opções, não abre tantos leques para que a direita não se divida. Então, acredito que essa linha que é importante ele seguir até então, até que realmente tenha uma convicção que não vai ser revertida essa inelegibilidade. Que foi mais ou menos, até passando a bola pro Gui, o que o Lula fez em 18. Repito, o cenário é totalmente diferente. Sim. Mas analisando o contexto, o Lula manteve uma candidatura. Sim. O Haddad, mal ou bem, pelo menos ao meu ver, um cara que tinha saído como o pior prefeito da história de São Paulo, ainda bater quase que de frente. Exato. Salvo engano, foi 6, 7 milhões de votos a diferença. Então isso. parece que foi um pouco estratégico. O que você acha, Luiz Guilherme? Você que é um analista também, você acha que o melhor cenário é esse que a Cássia falou, ou você acha que já pensa diferente? É melhor Bolsonaro falar, vou ser o cabo eleitoral desse candidato, a começar a andar com esse candidato? Eu tô conversando com muita gente, até na coluna dos bastidores das eleições do ano que vem, a gente fala, esse murismo que é dessa direita, não só do Bolsonaro, mas esse murismo às vezes atrapalha muito. Até nas pesquisas o Ratinho Júnior tá indo, coisa dele, mas parece que tem alguém segurando o cerol da pipa que não deixa despontar por conta desse murismo. Então eu acredito que muita gente tá falando, mas vamos ouvir o Bolsonaro, O Antônio Vaz mesmo hoje na Lemes falou, o Tarcísio pode ser, outro pode ser, mas vamos ouvir o Bolsonaro. Então eu queria também saber de você, que se esse murismo, para mim, ele deveria já usar como, ou esperar esse primeira temporada da pré-campanha, terminar as federações e definirem, e aí sim colocam ele como cabo eleitoral para um ou para outro nome. Eu acho que, principalmente, enquanto isso, o Lula vai fazendo as coisas, tem outros projetos, outras obras, e às vezes pode se recuperar como foi há 20 anos atrás. O Senado estava um pouco pior, mas ele conseguiu vencer. Então, fica essa coisa. Você acha que também esse murismo atrapalha muito esse tirando o murismo, nome? até acrescentando, voltando para você e para passar para Cássia, que isso daí vale para vocês dois. E eu tô falando isso aí, e todo mundo sabe, eu faço análise política, todo mundo sabe o lado que eu defendo, a linha ideológica do contribuinte, mas eu tô fazendo análise política aqui. Essa questão aí que realmente alguns trazem, que o Bolsonaro pode ser que esteja atrapalhando por conta disso, mas a pergunta que eu faço é a seguinte: quem hoje herdaria todo esse voto, de todo esse capital político? O único nome, ao meu ver, a gente citou ele aqui, comentou com a Cássia, só que é um cara que não tem 35 anos hoje. Eu acho que o Nicolas hoje herdaria 100% assim, do voto bolsonarista. Tirando o Nicolas, a gente vê, por exemplo, a própria Michelle, apesar dela ser um bom player, você viu lá a polêmica envolvendo o Van Garten lá? A assessoria do Bolsonaro não quer ela. Então, assim, o que a gente sente? Que um pouco disso aí, eu também acho que eu tô com a Cássia nessa, não é que também concordo que tem oportunismo em cima disso, daí dos políticos abaixo, eu tô analisando em cima. Dos políticos abaixo, sim, eles vão usar a imagem do Bolsonaro até quando eles puderem usar, porque daí depois vão usar o Nicolas, daí é oportunismo político. Mas eu tô falando de cima para baixo. Eu acho que também é porque não tem outro player, você falou o Ratinho, Caiado. Eu, particularmente, acho o Caiado um excelente governador, que poderia ser um excelente presidente, porque ele é bom na parte administrativa e ele também é organizado politicamente. No entanto, eu sendo um cara que gosta do Caiado, eu não consigo ver ele herdar esse capital do Bolsonaro, mesmo com o Bolsonaro do lado. Ele é o meu candidato. Então eu acho que é mais ou menos isso a dificuldade, esse murismo que ele falou, é mais ou menos isso também, né, cara? Você vê dessa forma também ou não? Talvez não haja ainda, né, uma concordância geral ali nos bastidores quanto a esse nome. Então deve estar tendo muitas conversas, muitos debates. E até do eleitorado, você que teve voto de mais de 2.000 pessoas. Você não vê também o próprio eleitorado não vendo outro
outro nome a não ser o Bolsonaro, o próprio eleitorado quer ele, né? Porque o pessoal deseja alguém do perfil do Bolsonaro, né? E hoje, realmente, como você disse, a pessoa mais próxima desse perfil seria, né, o Nicolas, e ele não pode ainda. Então, tem que haver um consenso quanto a esse nome, porque senão, por exemplo, como você disse, as decisões das federações, cada um lança a sua, a gente fica dividido, mas eu acredito... leva no primeiro turno, poderia acontecer, né? Isso. Exato. E nessa hora, diante da realidade que a gente está no nosso país, a gente precisa de uma união daquelas pessoas que são oposição a esse governo, que estão cansadas da gestão que está, e entrar no consenso com o nome, independente daquele que for colocado ali, direcionado, vai precisar que haja uma união para que a gente possa realmente tirar o governo atual. Mas acredito que talvez pós essas uniões, federações e tudo mais, haja uma decisão concreta, é o que a gente espera, né? Porque até lá, é como o Nicolas diz, né? A gente tem 3 opções, Jair, Messias, Bolsonaro. Mas é porque a maioria dessas federações até tem gente ainda, ministros do próprio governo. Falam, vamos sair, mas os ministros ainda estão lá, né? Exato. E aí tem essas federações juntos. Tem muita água para rolar, igual você falou. O próprio governo Lula, não é que ele vai se recuperar. Deve se recuperar mesmo com alta rejeição, porque ele está com a caneta. Sim. Então ele só fazer algum populismo aqui, outro ali, isso acontece. Mas eu enxergo, acho que por isso que o Bolsonaro também chama para si muito essa eleição, sim, que ele não vê hoje momentaneamente um nome com a capacidade que ele tem de... A gente não precisa nem falar, né? Só ver quando ele vai em algum lugar, a gente citou o Nicolas, né? Sim. O Nicolas conseguiu esse feito, porque até então era só o Bolsonaro que tinha esse feito em algum lugar. Quero foto, não sei o quê, entendeu? Então é um pouco disso. Mudando um pouco do rumo, Cássia, a gente tem mais 2 pautas, uma que eu separei, uma que o Luiz Guilherme Calais separou. Isso daqui, vamos com essa daqui primeiro, que a sua é mais demorada, Gui. Certo. Que não envolve nem a questão muito nacional, né? Mas é mais internacional, mas que eu acredito que possa ter alguma interferência ou não, né? Qual que é a sua opinião? O Marco Rubio, que é o secretário de relações do presidente Donald Trump, ele confirmou a possibilidade pela primeira vez, que até então era falada pelo Eduardo Bolsonaro, e que muita gente tirava sarro, né? Não sei o quê. Marco Rubio, o ministro de Estado Teoria dos da Estados conspiração Unidos, para alguns. O Marco Rubio foi lá e confirmou que existe essa possibilidade, sim, que eles estão analisando essa possibilidade de aplicarem sanções no Alexandre de Moraes. Aí eu te pergunto, que tipo de... Onde você acha que isso pode chegar? Você acha que isso pode acontecer mesmo? Acontecendo, você acha que isso de alguma forma pode gerar algum burburinho político? A gente vê hoje o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, muito alinhado com o Lula, tá? Nunca vi uma sintonia... Ornou, como diz. Uma sintonia sinistra ali, que só entre eles, né? Sim. E o povo não. Mas aí, assim, o que você acha? Você acha que pode gerar alguma crise diplomática? O caminho é esse mesmo? Já que, infelizmente, né? Eu falo sem problema nenhum. Felizmente, até então, a gente não tem um Senado, né? Para poder abrir um processo de impeachment ou para penalizar de alguma forma todo esse ativismo político do Moraes, que está claro. O que você acha sobre essa situação aí? Eu acredito que talvez a presença de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos nesse momento não tenha sido em vão, né? Algo tenha acontecido. E por mais que a gente não consiga afirmar, ou às vezes até com sentimento de esperança falar, não, isso vai interferir na ponta, porque a gente tem que ser realista, né? Mas eu acredito que isso gera um desgaste na imagem, mostrando para o mundo aquilo que está acontecendo aqui dentro, né? Até a importância, até o Nicolas estava na Itália semana retrasada, Estados Unidos, Boston. Estão divulgando isso. Exatamente, porque é necessário mostrar lá fora o que está acontecendo aqui, porque pode acontecer uma pressão externa que pode interferir aqui. E essa sanção está entre essas pressões, né? Exatamente. Então, acho que isso pode vir como uma pressão, talvez, não sei se é o ponto de chegar a uma sanção específica, uma crise diplomática, mas talvez possa fazer o governo atual repensar algumas decisões, possa refrear, possa ajudar num avanço de uma pauta como o PL da anistia. Né? Exatamente. É um fator que pode talvez influenciar de alguma forma algum desses aspectos. Em vão não é. Né? Não é algo aleatório, já saiu do âmbito da teoria da conspiração. Sim, já. inclusive, trazendo mais chopp,
O Marco Rubio não foi numa entrevista, ele falou no Congresso americano. Caramba. Então é mais pesado ainda. Mais forte. E falou isso de maneira aberta, que tem grandes possibilidades, Luiz. Como que você enxerga isso? Como a Cássia está falando, furou a bolha e traz mostra o Brasil que o Alexandre de Moraes está querendo esconder para o mundo. Sim. Né? E isso vai interferir. Não sei se chega a interferir nas eleições, mas mostra realmente o que está acontecendo e no meio dessa onda direitista que está dominou, chegou na Europa, chegou aqui na América do Sul, vai contaminando e vai chegando aí, mostrando ainda mais botando o Brasil a limpo, vamos dizer também, fora do Brasil. Reforça esse pensamento, né, de sentimento de liberdade, porque ele falando isso mostra que alguma coisa está errada. Não era uma teoria, porque assim, o que eu fico chateado? Eu como agente da imprensa e que evita ao máximo bater em players da imprensa, por exemplo, vou falar do B de Paula, vou falar do Naegel, vou falar de fulano. Não, acho que cada um aí tem sua liberdade, justamente por ser um defensor da liberdade, eu defendo a liberdade editorial de cada um. Mas o que eu fico chateado com a imprensa, vamos pegar nacional? Eles generalizaram o negócio, assim, a gente vê hoje, por exemplo, uma Globo News, um jornal nacional, a Globo de uma maneira geral. Sim. E as outras emissoras, às vezes o SBT, a Record, mesmo sendo uma onda mais conservadora, mas de repente para garantir o cascalho, vamos falar o que o Emílio fala, garantir o cascalho, eles deixam de lado algumas pautas. Por exemplo, eu não estou dizendo que eles deveriam seguir a linha do contribuinte, que no do contribuinte o Moraes é um ditador. Sim. Mas eu acho que eles deveriam mostrar a parte legal da coisa, que tem muitas decisões do Moraes, Cássio, que se você chama qualquer advogado, são decisões ilegais. Então já não envolve, tipo assim, onde já se viu, em alguns desses processos aí dos últimos anos, ele é o julgador, ele é a vítima, ele é o cara que é o relator. Ele investiga, ele julga. Eu acho que isso tem que ser divulgado pra fora. Né? Se a gente não está conseguindo dentro das vias democráticas, e eu não defendo fora dessa via, tem que ser dentro das nossas instituições. Sim. Eu acho que a instituição, as leis estão aí para isso. Se uma pessoa está cometendo crime, irregularidades, as instituições que deveriam, no primeiro momento, tratar desse assunto. Se é um assunto vencido, porque o próprio presidente da República, querendo ou não, hoje o Lula, se beneficia disso. Sim. Ele se beneficia dessa perseguição política que a direita sofre hoje. Exato. Sim. Ele se beneficia dessa... Tá melhor? Vamos voltar, que aqui quem sabe ao vivo é isso. Ele se beneficia dessa perseguição política, né, cara? Então, pra ele, tanto faz. Então, tipo, não é questão do Lulinha, paz e amor. É questão que ele tá se beneficiando. Hoje, o principal opositor dele, que poderia vencer ele nas eleições no voto, tá inelegível. Sim. Com a tolada de processo. Os processos dele, que é bom lembrar, os processos do Lula, ele não foi inocentado. Estão parados. Sim. Para os adversários, José Dirceu sendo solto. Então, assim, por que será, né? O Brasil meio que voltou, para terminar meu raciocínio, meio que tá às avessas. Sim. Os caras que eu, o Luiz Guilherme, a Cássia, nós somos jovens, você, independente da sua idade, que a gente viu há 10, 15 anos atrás aí, indo atrás das grades por corrupção ou por qualquer outra coisa irregular, hoje estão todos soltos, estão apontando o dedo na cara de quem estava aprendendo, quem estava fazendo o seu serviço. Estão no poder. E estão no poder. Então, assim, eu acho que é extremamente essencial essa política hoje de que a direita, né? O que você falou, o Nicolas estava em Boston, estava na Itália, o Eduardo Bolsonaro achou mais seguro para ele ficar lá mesmo já, para evitar qualquer outro tipo de situação. Porque não tem, eu acho que é a única esperança que a gente tem. Não é que o Trump vai chegar, até para quem acompanha a gente é mais nessa. A gente tem seguidores ainda, não, o Trump vai decidir. Gente, não vai. Mas ele pode, através das sanções do governo dele, dar a entender que os Estados Unidos, que é um país que sempre defendeu as liberdades individuais, é um país que é sinônimo disso, não concorda com o que está acontecendo no Brasil. Então, espero que isso aconteça. Mas não existe, né? Tem mais alguma coisa para falar, Cássio, sobre isso? Não, concordo em cada ponto. É exatamente isso. Então é isso, Gui. Separou a última pauta aí pra gente liberar a nossa convidada aí do dia. Ela que tem outros compromissos também. Qual que é a última pauta? A CNN trouxe agorinha que, na verdade, o Neto Santos falou com a gente ontem na Câmara de Vereadores
sobre o Sóstenes está reeditando essa PL da anistia para não, como diria o Hugo Mota, para não ficar o STF não julgar inconstitucional. E agora eles parece que já está o esboço pronto, não anula multas, mas também propõe essa anistia apenas a quem participou de interpretação Quem não participou, né? De quem participou, só de quem participou da interpretação dos atos do 8 de janeiro. É porque tem pessoas incluídas ali, a questão quem financiou, quem... Isso. A PL propõe anistia apenas a quem participou. Ah, entendi. Então, ó, de alguma forma, nesse novo esboço, perdão aos condenados. O texto alternativo restringe o perdão apenas para pessoas físicas que tenham participado da verdade. Não tem os empresários, né? A nova versão da anistia aos condenados do crime de abolição. Eu não entendo que a imprensa grande coloque tipo, os caras atos antidemocráticos. Qualquer coisa é antidemocrática. Inclusive a fala do Lula contra os judeus. Então, assim. Mas beleza, vamos segue o baile. Vamos analisar. A versão anterior do relator Rodrigo Valadares do União é só isso mesmo, para as pessoas. O foco era esse. O texto, né, ainda defende a dura condenação, tal, mas é isso, tira né, a parte algumas pessoas, dos CNPJs, né, no caso quem poderia ter financiado, e também é uma forma deles tirarem, que é o que eles falavam, que o Bolsonaro defendia a anistia porque ele era um dos maiores beneficiados. Isso. Só que o que eu não entendo é o seguinte, o cara não estava aqui. Exato. A gente pode falar que o cara foi responsável de não ter ido pra TV e falar, ó, vazam daí. Mas ele não estava aqui. E ele também não tinha controle na revolta das pessoas. Sim. E eu não tô falando isso sendo um bolsonarista, eu acho que isso é claro. Quem é eleitor de direita, Gui, falando como eleitor, Cássio também pode falar, ela tem os ideais dela, dependendo do Bolsonaro. Sim. Então, assim, eu sinto, até passando a bola pra Cássio, que esse 8 de janeiro, óbvio que é um episódio que eu lamento, não tinha que acontecer essa depredação, a minha visão e de todo mundo que é democrático, mas na verdade já não era mais o eleitor bolsonarista querendo o Bolsonaro, era um eleitor revoltado por um descondenado voltar à cena do crime, né? Não é mais ou menos isso, Exato. Não era uma briga de torcida ali por pessoas. O pessoal não aceitava ter um cara assim na presidência, né? Sim, exatamente. E a gente vê esse esforço, digamos assim, da oposição para de alguma forma adaptar, para entrar num acordo, mas principalmente para libertar a galera que tá lá, porque é horrível o que tá acontecendo. As penas desproporcionais, a gente sabe que são pessoas idosas. 14 anos, né? Exatamente. Então, eu espero realmente que dê certo essa nova adaptação, apesar que já é um absurdo ter que ficar se adaptando para adequar certas coisas. Não, adequar o STF. Exatamente. Isso só demonstra, né, essa perseguição política, esse ativismo jurídico que a gente está vivendo no nosso país. O que você acha, Gui, dessa nova versão? Porque eu cheguei até a perguntar ontem pro Neto, que eu já tinha perguntado para alguns políticos, até o presidente do PT e outras vias também da direita, que a parte de personificar o rosto do Bolsonaro nessa PL da anistia atrapalhou muito a situação dessas pessoas do 8 de janeiro. Quer dizer, colocaram o pessoal do quartel, o pessoal do 8 de janeiro, a trama do golpe. Juntaram tudo num pacote, de assassinato, né? Colocaram tudo no mesmo liquidificador, bateu e foi condenando sumariamente, vamos dizer assim. E o fato desse, por conta, não podemos deixar ele voltar. Então, tudo que personifica o Bolsonaro, a gente vai botar contra. E agora com essa PL, que ele até aproveitou para falar, não, mas o Sóstenes está reeditando essa PL exatamente por conta disso. Então esse lado mais amena, tirando a personificação do Bolsonaro e colocando os CPFs e não os CNPJs, facilita muito a vida dessas pessoas que podem ser julgadas, ter um julgamento que até agora... Ter algo justo acontecendo, né? E agora, tirando um pouco desse peso de, não, agora o Bolsonaro não vai voltar, então a anistia vai andar mais depressa. Seria essa a ideia também
do PL. Tira, eu acho, um pouco do peso político e torna isso mais humanitário, né? Exatamente. Eu espero que seja isso. Porque pelo que eu tô vendo assim, é isso, é quem participou até que eu tava tentando ler aqui enquanto o Gui tá falando, que é uma coisa nova, né, que saiu agora, mas assim, minha opinião, as pessoas que estavam lá no 8 de janeiro, como eu falei, eram pessoas revoltadas, eram pessoas que jamais aceitariam, por exemplo, perguntando para vocês e para quem é aqui do estado, vocês aceitariam o Gilmar Olarte de volta na prefeitura? Vocês aceitariam, vamos pegar aqui, o Delcídio do Amaral, prefeito? Ele foi condenado em inúmeros crimes? Eu não aceitaria. Exato. E quando a gente fala, a gente está falando de duas figuras aqui na capital, né? Você pega, por exemplo, a nível nacional, o Lula representa a corrupção. Sim. Não tem jeito. E não é puxando sardinha para lá de Bolsonaro, direita, esquerda, não. E eu tô falando pro eleitor comum, tá, Gui? E tem muita gente que tava de verde e amarelo ali, mas que era eleitor comum. Eleitor comum, então assim, eu sinto que mais foi um movimento antipetista do que um movimento bolsonarista. Ponto, primeiro ponto. Segundo, o Bolsonaro, como eu falei, quem faz análises como nós, você pode analisar por que ele não teve ênfase nisso. Mas agora não tem como você colocar o Bolsonaro como dono desses eleitores. E esse é o grande problema. Eles colocam o Bolsonaro como se ele fosse dono. Dono do gato. Ele é o dono do gato. Ele tem que se responsabilizar porque ele é dono de pessoas maiores de idade, vacinadas, ou alguns não, mas de convite, brincadeira. Mas, enfim, supostamente responsáveis por si, pessoas né? responsáveis pelos seus próprios atos. Não tinha menor de idade lá. Não tava Laurinha. O Bolsonaro é responsável pela Laurinha. Sim. Então, assim, é uma coisa assim que foi tão banalizada e a gente não vê, por exemplo, quando o Bolsonaro era presidente, esse mesmo ímpeto de muitas pessoas de colar ou correlacionar os movimentos do MST, dos sindicatos, porque em 2016 ou 17, salvo engano... 16? Atearam fogo lá no Ministério da Educação, no governo Temer. Tentaram entrar no Congresso também. Isso daí também, para mim, é depredação do patrimônio público, é ato antidemocrático. Então, assim, a gente vive num mundo aí que, se for pra gente falar, quem tá acompanhando aqui, a gente vai ficar horas e horas, né, Cássio? Porque é uma situação, assim, tão constrangedora para quem quer viver em um país democrático, que não dá para explicar. E para quem tá do outro lado, que concorda com o que tá acontecendo... Eu peço para vocês refletirem. Se fosse o Bolsonaro fazendo tudo isso que está acontecendo aí no governo que vocês defendem. Se fosse o Bolsonaro sendo um amigo dos ministros, se fosse o Bolsonaro assando carne, picanha com os ministros do Supremo Tribunal Federal, condecorando... Se fosse no governo Bolsonaro esses escândalos. Porque assim, o que eles alegam é a questão do Bolsonaro com os militares. Concordo. Eu não tenho, rabo preso. Não é à toa que esses militares que estão abandonando o Bolsonaro agora. Mas beleza, ele era um militar, ele foi corporativista. Mesma coisa, brincadeiras à parte. A prefeitura do Mike aí. Eu vou colocar meus colegas de imprensa aí para trabalhar comigo. Mas mais ou menos isso, estou dizendo assim, tipo, que existe o corporativismo. Porque se você participa, ainda mais na categoria dos militares, né, que sempre... de alguma forma, né, foram vistos como uma categoria mais organizada, as escolas cívico-militares. Eu acho que ele apostou, esses caras podem ser bons gestores. Mas beleza, isso não tem nada a ver com o que está acontecendo. Você não viu o Bolsonaro, como a esquerda tentava pintar, que ele estava conversando com o presidente, no caso, chefe das Forças Armadas, vamos fechar o país. Você entendeu? É acusação para agora, depois que ele perdeu as eleições. Mas assim, você não viu durante o governo dele isso? Vamos fechar tudo, eu que mando e pronto. Que é o que está acontecendo de maneira literária, se for pra gente analisar no sentido literal, na política local, não é mais ou menos isso, Cássio? Exatamente. A gente vê uma interpretação desproporcional também, né? Tudo para um lado, né? Exatamente, as pessoas, querendo ou não, olham com a perspectiva da ideologia, né? Sim. Mas é isso aí. Então, Cássio, agradecer você. Sei que tá com horário corrido aí, mas quero deixar aberto o espaço, como sempre a gente deixou, né? Você que é uma amiga fora da política aí, para participar dos quadros de React. É sempre importante a gente trazer lideranças. Você é uma liderança que, né, teve uma votação muito expressiva por pouco dinheiro que você teve, né?
Porque o pessoal que vê não sabe o que aconteceu nas eleições de 24, né? Como que é? Vê quem vê corre, o chopp, mas não vê os não, tem que a gente leva. Quem vê corre, não vê o quê? Qual que é a gíria? Quem vê close não vê corre. Porque a gente sabe, a gente tava ali próximo da Cássia. Sim. Eu tenho certeza que com 100 mil reais a mais ela era vereadora hoje. Você entendeu? Mas é coisa assim pra gente conversar outras horas aí. Sim. Agradecer você, consideração final. Tem mais alguma coisa que você queira falar do Nicolas ou algo que você queira trazer de novo aí? Agradecer mesmo o espaço, né? E uma das coisas que esses dias eu tava lendo, eu acho que resume muito o nosso cenário, é que existe muitas pessoas que são muito otimistas, outras que são muito pessimistas diante da realidade que a gente tá. Mas tem uma frase que diz que o otimista ele é um tolo, o pessimista ele é um chato, o bom mesmo é a gente ser um realista e esperançoso. Então, mesmo diante dessa realidade difícil que a gente tá, a gente não pode perder a esperança, porque olhando para as pessoas como o Nicolas, exercendo tão jovem, fazendo um trabalho tão brilhante ali na Câmara, e para além disso, para além de um mandato, isso nos dá esperança. Então, a gente precisa continuar expondo a verdade, como vocês estão fazendo aqui, trazendo os fatos para o debate mesmo, para mostrar para a população que ainda tem esperança. Muito bom. Então é isso, pessoal. Daqui a pouco a gente retorna, né? Vai ter o Alisson aí no próximo bloco, com a Cássia, essa participação dela. Não bateu a gente, não é que o Alisson, para quem pensa, né? Pô, não vê o gordinho aqui. Cadê o gordinho? Não. O Alisson teve alguns pequenos imprevistos hoje pessoais, que faz parte, ele cuida do paizinho dele, da mãezinha dele. E a gente, né, apoia isso daí, tem que acontecer, se é com o pai, que é com a mãe, que é com o filho, familiar, é prioridade. E tá tudo certo, o Gui representou ele muito bem, né, Gui? E gostou dessa cadeira ou não? Você não tem interesse na cadeira? É muita responsa. Tá confortável? Eu quero a conversa franca, mas essa aqui é muito... Deixa, você não vai competir com o gordinho. Não. É isso aí, então. Pessoal, daqui a pouco a gente tá de volta.